Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa, todos que nos acompanham pela rádio difusora, pelo site, pelas redes sociais, o prefeito aqui presente, Itamar, o advogado da prefeitura presente também. Antes de iniciar, vamos levar o pensamento a Deus, né? Pedir para que Ele nos ilumine, para que a nossa reunião possa acontecer da melhor forma possível. Solicito o vereador Darcio, secretário da mesa, para estar fazendo a chamada de presença. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite. Boa noite. Boa noite ao senhor prefeito aqui presente, doutor Roger, Itamar presente. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite também a todos aqueles que nos seguem pelas rádios difusoras e também pelas redes sociais. Adriano Pescite Queiroz. Presente. Darcio Silva Neto, presente. Francisco Anivaldo Rodrigues. Presente. Manuel Galdino Proença. Presente. Moacir Pescite Queiroz. Presente. Renan Diego Queiroz. Presente. Ronaldo César Ribeiro. Presente. Todos encontram presente, senhor presidente. Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a terceira reunião ordinária do mês de junho de 2026. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Instalação do pequeno expediente. Leitura do projeto de lei número 26 de 2026. Projeto de Lei 26, de 11 de junho de 2026, fica o Poder Executivo autorizado a abertura de crédito suplementar e dar outras providências. O povo do município de Fortaleza de Minas, Estado de Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação e anulação parcial de dotações no valor de R$ 1.464.243,60, proveniente de recursos da Secretaria de Estado de Governo, Segov, de recursos federais para a saúde, fundo a fundo e emenda federal para atender às necessidades do orçamento corrente de 2026, conforme Lei Municipal número 1391, de 18 de dezembro de 2025, sendo esse valor destinado à aquisição de um veículo, caminhão basculante para o setor de estradas vicinais, 2 caminhonetes para atender às necessidades do setor de serviços urbanos e administrativos e demais valores para suprir gastos eventuais com folhas de pagamento de pessoal dos setores especificados neste projeto. Sendo assim, ficam distribuídos de acordo com as seguintes dotações. Órgão, Planejamento, Fiscalização e Controladoria. Unidade, Planejamento, Fiscalização e Controladoria. Projeto Atividade, Aquisição de veículos e equipamentos para estradas vicinais, equipamentos e material permanente, R$ 517.968. Órgão, Administração, Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Unidade, Administração, Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Projeto Atividade, Atividades da Administração, Equipamentos e Material Permanente, R$ 273.807,60. Órgão, Saúde e Promoção Social. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Projeto Atividade, Manutenção da Atenção Primária à Saúde, Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, R$ 261.422,56. Órgão, Saúde e Promoção Social. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Projeto Atividade, Atividades do Gabinete Odontológico, R$ 14.011,44. Órgão, Saúde e Promoção Social. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Projeto Atividade, Atividades do Gabinete Odontológico, Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, R$ 25.800. Órgão, Saúde e Promoção Social. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Projeto Atividade, Manutenção da Atenção Primária à Saúde, contratação por tempo determinado, R$ 80.000. Órgão, Saúde e Promoção Social. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Projeto Atividade, Manutenção da Atenção Primária à Saúde, Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, R$ 120.000. Órgão, Saúde e Promoção Social. Unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas. Projeto Atividade, Manutenção da Atenção Primária à Saúde. Tá.
Projeto atividade, manutenção da atenção primária à saúde, outros serviços terceiros, pessoa jurídica, R$60 mil. Órgão, saúde e promoção social, unidade, Fundo Municipal de Saúde de Fortaleza de Minas, projeto atividade, manutenção da atenção primária à saúde. Outros depósitos de pessoal, contratos, terceirização, R$111.234. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar as dotações constantes do artigo 1º até o limite de R$1.464.243,60. Artigo 4º. Fica alterado o PPA 2026-2026 nos moldes e naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 5º. Fica alterada a LDO exercício 2026 nos moldes e naquilo que for pertinente em decorrência da aplicação desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, incluídas suas alterações no orçamento municipal vigente. Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas, 11 de junho de 2026, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo aí pela Rádio Difusora. Senhor presidente, o projeto de lei número 26 é um projeto que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Esse tipo de projeto a gente tem aprovado vários aqui na Câmara, né, tem votado e verificado. Esse projeto em especial, ele está pedindo autorização para movimentação de R$1.464.243,60. Qual que é a movimentação que o prefeito deseja fazer nas contas? Excesso de arrecadação no valor de R$1.222.955,45. Assim distribuído, fonte de recursos, R$791.775,60, considerando o excesso apurado na fonte no valor de R$794.349,09. Fonte de recursos, R$301.234. Fonte de recursos, R$129.945,85. Ficha 554 no valor de R$180 mil, que será movimentado na manutenção das atividades da Policlínica Municipal e outros serviços de terceiros. Então, senhor presidente, o prefeito encaminha um projeto de lei de abertura de crédito suplementar, visando a movimentação desses valores, e a justificativa do projeto é para a compra de um caminhão vasculante e mais de 2 picapes estradas. Então, o projeto de lei, no meu ponto de vista, ele é legal, constitucional. Agora vale os vereadores apreciar a questão do mérito, senhor presidente. Certo, doutor. Leitura do veto parcial do projeto de lei municipal número 21 de 2026. Veto parcial. A emenda modificativa ao projeto de lei municipal que extingue os cargos que menciona, altera e atualiza a tabela do anexo 2 da Lei 792 de 2005, que institui o quadro de pessoal e o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza de Minas, tenho a honra de levar ao conhecimento de vossas excelências, na forma do parágrafo 2º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza de Minas, que resolvo vetar parcialmente o projeto de lei que extingue os cargos que menciona, altera e atualiza a tabela do anexo 2 da Lei número 792 de 2005, que institui o quadro de pessoal, o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Fortaleza e dá outras providências. Razões e justificativas do veto. Em que pese o nobre intuito dos vereadores com a emenda modificativa ao projeto de lei enviado para essa augusta Casa de Leis, a mesma não reúne condição de ser aprovada na lei, impondo-se o veto parcial na conformidade das razões que passamos a expor. A alteração que os nobres edis pretendiam realizar por meio da emenda modificativa que foi apresentada ao respectivo projeto de lei, contraria o interesse público e esbarra da legalidade da pretensão. Antes de
adentrar no mérito da questão, cumpre esclarecer que o veto pode ser político quando a matéria é considerada contrária ao interesse público e jurídico, se entendida como inconstitucional, ou por ambos os motivos, inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. O veto está disciplinado na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. Vejamos. Artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 66. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o Presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Parágrafo 2º do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 56. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, enviado pelo seu presidente ao prefeito municipal, que, concordando, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 2º. Se o prefeito municipal considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Pois bem, com efeito, a proposta apresentada pelo Executivo no mencionado projeto visava extinguir cargos públicos que já se encontravam vagos e sem qualquer previsão de nomeação e utilidade prática para o município, bem como extinguir vagas em excesso, preservando os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade. A proposta tinha como fim princípio a redução de mais de uma centena de vagas e a criação de outras 29 vagas, totalizando a extinção de 73 vagas. Vale reiterar que não houve a criação de nenhum cargo, apenas a extinção e criação de vagas. Contudo, ao ser submetido ao escrutínio do plenário, o projeto recebeu uma emenda modificativa número 1 de 2026, nos seguintes termos. Artigo 1º. Modifique-se o anexo 2 do artigo 2º do projeto de lei 21, de 8 de maio de 2026, que passa a vigorar com a seguinte redação: 2 vagas de técnica em radiologia, 1 vaga de auxiliar de farmácia. Parágrafo único. Das 29 vagas propostas de aumento de cargos, ficam aprovadas somente as do caput do artigo 1º. Portanto, o texto da emenda modificativa número 1 de 2026 deve ser vetado por 3 razões. 1. Prejuízo inestimável quanto à prestação de serviço público. 2. Porque é contrário ao interesse público municipal. 3. Porque apresenta vícios constitucionais insanáveis face à sua ausência de motivação e interferência na organização administrativa do Executivo. Caso a lei seja sancionada na forma que foi aprovada, serviços públicos podem sofrer grave prejuízo de continuidade regular. Para melhor exemplificar, citamos o cargo de médico do PSF. Atualmente, a Lei 792 de 2005 prevê apenas 1 vaga de médico de PSF. Com a nova proposta, o objetivo é aumentar para 3 o número de vagas para essa função. A pretensão é permitir que o município não fique descoberto em caso de licença ou ausência de médico que atualmente ocupa a função, bem como possibilitar um dos objetivos dessa administração, que é estender a equipe do PSF no bairro Bom Jesus. Ademais, outro ponto importante da defesa do aumento de número de vagas é que, na eventualidade de representamento desse serviço, com a existência de muitos munícipes necessitando de atendimento médico, a administração municipal pode contratar emergencialmente outro servidor para zerar a fila, garantindo uma prestação de serviço mais otimizada, segura e eficiência para o cidadão fortalezense. Outro exemplo é o cargo de professor de educação física. No projeto anterior, era prevista apenas 2 vagas para a mencionada atividade. Contudo, devido ao aumento de vagas e ampliação das atividades esportivas, faz-se necessária a abertura de outras 2 vagas, máxima quando as 2 vagas previstas na lei anterior já estão ocupadas. Deste modo, havendo necessidade imediata de outro servidor, a inexistência de vagas acarretará prejuízo inestimável ao serviço público, seja financeiro ou na prestação do serviço ao cidadão. A ideia, portanto, é agilizar e efetivar uma prestação de serviço confiável, duradoura e
eficaz para a população. Portanto, são muitas as razões que levam a apresentar o veto parcial ao presente projeto de lei, sejam pela inconstitucionalidade e ou contrárias ao interesse público. Ademais, a emenda apresentada não pode ser admitida e ou sancionada pelos motivos e fundamentos adiante aduzidos devido à sua inconstitucionalidade e ilegalidade. A alteração acima mencionada ainda invade a esfera de competência exclusiva do chefe do Executivo Municipal. Em verdade, compete privativamente ao prefeito municipal exercer a direção da administração pública municipal e dispor sobre a organização e funcionamento, conforme incisos 2 e 8 do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 69. Compete privativamente ao prefeito: 2. Exercer a direção superior da administração pública municipal. 8. Dispor sobre a organização e funcionamento da administração na forma da lei. A alteração proposta na mencionada emenda modificativa, portanto, invade a matéria de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal e provoca sérias celeumas no bom andamento dos serviços públicos oferecidos à população. Outro sim, há de se ter em mente que a emenda apresentada veio destituída de fundamento. Melhor dizendo, não há no projeto as razões pelas quais optou-se pela alteração do projeto original, o que contraria os princípios do direito administrativo. De todo modo, há de se reiterar que a pretensão também se reveste de ilegalidade, visto que interfere diretamente na administração pública. Destarte, verifica-se que a nova redação introduzida pela emenda modificativa ao projeto de lei aprovado não conduz ao saneamento do excesso de números de vagas atualmente existente no plano de cargos e carreiras do município de Fortaleza de Minas. Melhor dizendo, permite que o próprio chefe do Poder Executivo Municipal ou quem eventualmente lhe suceder possa lotear a administração pública. Vejam, nobres vereadores, o cargo de professor, por exemplo, possuía 40 vagas, sendo que a pretensão era reduzir esse número para 32 vagas, adequando-se à atual realidade administrativa e prevenindo futura nomeação para atender interesses que não sejam aqueles pertinentes à comunidade fortalezense. Contudo, a emenda impede esse saneamento. De todo modo, é necessário mencionar que a emenda parlamentar que invade a atribuição exclusiva do Poder Executivo pode esbarrar em ilegalidade. O renomado jurista L. Lopes Meirelles, em seu livro Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, afirma que o poder da emenda é limitado à exclusiva de iniciativa das leis. Vejamos, a iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio do projeto ao seu titular, possibilita-lhe a retirada a qualquer momento antes da votação e limita qualitativa e quantitativamente o poder de emenda, para que não se desfigure nem se amplie o projeto original. Só o autor pode oferecer modificações substanciais através de mensagem aditiva. No mais, sujeita-se à tramitação regimental em situação idêntica à dos outros projetos, advertindo-se, porém, que a usurpação de iniciativa conduz à irremediável nulidade da lei, insanável mesmo pela sanção ou promulgação de quem poderia oferecer o projeto. O Supremo Tribunal Federal, através do Pleno, julgou inconstitucional norma proposta através de emenda parlamentar em projeto de lei, o qual tem iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo e que contém aumento na despesa. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º da Lei Gaúcha número 11.639 de 2001, cadastro de contratações temporárias, criação de procedimentos administrativos que devem ser observados pelo Poder Executivo na contratação de servidores temporários. Emendas parlamentares em projetos de lei de iniciativa do governador do Estado, inocorrência de invasão da competência do chefe do Poder Executivo, ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 1. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem em aumento de despesas. 2. As normas impugnadas decorrentes de emendas parlamentares estabelecem o procedimento a ser adotado pelo Poder Executivo Estadual para a realização de inscrições no cadastro de contratações temporárias. Tema não incluído entre aqueles cujos projetos de lei são de
iniciativa privativa do governador do Estado. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Outro ponto que igualmente vicia o projeto é que a emenda modificativa 1 de 2026 ao projeto de lei 21 de 2026 foi apresentada e tramitou na Casa Legislativa eivada de vícios, sendo um deles a ausência de motivação, deixando de demonstrar a necessidade, conveniência, oportunidade e relevância da proposição. Ora, se as proposituras de leis devem estar devidamente motivadas, é totalmente ilógico e ilegal a apresentação de emenda modificativa sem estar fundamentadas em motivos e justificativas. Para melhor entendimento quanto à indispensável motivação de determinadas proposições legislativas, transcrevemos a seguir conceitos e estudos extraídos do sítio do Senado Federal, www.senado.gov.br/BDSF/Handley/ID/556136, que a exposição dos motivos e a imprescindível indicação dos fundamentos de fato e de direito das decisões dos administradores públicos vislumbra-se este como pressuposto de fundamento de direito à devida verificação da rigidez e a consequente assunção dos atos para a produção de efeitos em âmbito do processo legislativo, porque pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato. Assim, matéria legislativa juridicamente adequada em sua formação diz respeito à sua conformidade ao pressuposto jurídico constitucional que legitima o ato, que no caso tem premissa no devido procedimento legislativo. No caso dos atos do processo legislativo, juridicamente adequados aos pressupostos procedimentais de validade, também impera o direito subjetivo ao devido processo legislativo. É juridicamente inadequada a proposição legislativa que, de alguma forma, não se observou regra, preceito ou princípio inerente ao devido processo de formação legislativa. Diante de todo o exposto, espera o Executivo Municipal o acatamento do veto parcial acima descrito, por apresentar inconstitucionalidades formais, bem como por razões de interesse público. Com efeito, nos termos já mencionados, a proposta apresentada pelo Executivo no mencionado projeto visava extinguir cargos públicos que já se encontravam vagos e sem qualquer previsão de nomeação e utilidade prática para o município, bem como extinguir vagas em excesso, preservando os princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade. Por todo o exposto, senhor presidente, senhores vereadores, é que apresentamos o veto parcial à emenda modificativa número 1 de 2026 ao projeto de lei número 21 de 2026, por ser inconstitucional e contrário ao interesse público, sancionando o projeto sem a incidência da citada emenda e devolvendo a matéria ao necessário reexame dessa egrégia Casa Legislativa, no aguardo de que, a partir da nova apreciação, as razões apresentadas possam ser acolhidas com a manutenção do presente veto. Fortaleza de Minas, 11 de junho de 2026, Márcio Domingues Andrade, prefeito municipal. Senhor presidente e novos vereadores, com relação ao veto, o veto é um instrumento constitucional por meio do qual o chefe do Poder Executivo, prefeito, manifesta sua discordância em relação a um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo, em todo ou em parte, podendo fundamentá-lo em razões de inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público, conforme estabelece o artigo 66 da Constituição Federal e o artigo 56 da Lei Orgânica do Município. Contudo, o veto não encerra o processo legislativo. A Constituição Federal atribui ao Poder Legislativo a competência para apreciar as razões apresentadas pelo Executivo, cabendo aos vereadores analisar o mérito e a fundamentação do veto, deliberando soberanamente sobre a sua manutenção ou rejeição. Tal mecanismo decorre do princípio da separação e harmonia entre os poderes, previsto no artigo 2º da Constituição Federal, funcionando como instrumento de controle recíproco entre o Legislativo e o Executivo, sem que haja subordinação de um poder ou outro. Dessa forma, compete aos novos vereadores examinar as razões do veto apresentado ao projeto de lei dos cargos, avaliando os aspectos jurídicos, administrativos e de interesse público envolvidos, para posterior deliberação do plenário, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, senhor presidente. Então, a questão aqui vai ser a avaliação de mérito de cada vereador, senhor presidente.
Certo, obrigado, doutor. Informo que estão sobre a mesa de vocês cópia para a reunião prévia do projeto MP itinerante. Será realizado no dia 18 de junho de 2026, quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui nessa casa. Informo também que estão sobre a mesa de vocês cópia e ofício da ARSAI. Instalação do grande expediente. Iniciando o grande expediente, concedo 10 minutos ao prefeito municipal para estar falando sobre o veto. Prefeito, cochilando aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, eu tenho assim, eu até deixei marcado aqui, nós temos 2 assuntos para falar. Eu vou falar primeiro da questão do Banco Bradesco e depois eu vou falar da questão do veto. Certo. Né? A questão do Banco Bradesco, queria assim deixar registrado aqui para toda a população, né? Que nós fomos procurados semana passada, né? E até onde eu chamei os vereadores para passar a informação, né, que nós recebemos da gerente, que a agência do Bradesco irá encerrar suas atividades aqui no município, né, e no dia 24 de julho. Né. Eu falo assim, estamos tristes, insatisfeitos, né, mas porém uma coisa que já haviam se falado há muito tempo, outras vezes já tentaram e assim, não foi feito. Só que assim, a gente queria deixar claro aqui que nós reunimos nós vereadores, conversamos, até fizemos algumas conversas com o Bradesco, ou seja, nós estamos ainda tentando, se a gente puder fazer alguma coisa para ajudar, mas infelizmente, eu acho que o batido martelo, difícil irá voltar. Só que é o seguinte, eu queria deixar claro aqui, porque às vezes sai algum comentário, alguma coisa, e a gente tem que entender o seguinte: a folha de pagamento da prefeitura é no Banco Bradesco. Ou seja, nós não tiramos a folha de pagamento da prefeitura do Banco Bradesco. Ou seja, nós não contribuímos para que o banco fechasse. Nós não fizemos nada que a prejudicasse. Isso é andamento, isso é perspectiva de processo administrativo do Bradesco. Né? Eles não estão fechando só Fortaleza, estão fechando mais de 30 agências. Né? E a gente fez até uma pesquisa. São mais de 340 agências que vão ser fechadas no Brasil. Né? Então, assim, e aí, o que a prefeitura, a Câmara Municipal, né, tem de culpa nisso? Nenhuma. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. E assim, a folha de pagamento é lá, portanto, eu nem tinha feito ainda, nós temos que fazer uma licitação da folha de pagamento, eu nem tinha feito ainda a licitação para que tentasse segurar. Prefeito, banco privado. Banco privado. E outra coisa, Ronaldo. Uma coisa que eu fiz, assim, e vamos falar aqui, ó. Banco Bradesco fechou em Itaú de Minas, fechou em Capitinga, não, Itaú não, né? Fechou em Capitinga, fechou na Ventania, que é muito maior, fechou Nova Resende. Então, sim, então assim, aí o que eu quero falar para você? Então a gente não tem nada a fazer, mas eu queria esclarecer aqui que, por exemplo, na questão do banco, da folha de pagamento. Eu já vi, quando a gente começou a conversar a respeito da folha de pagamento, nós já tínhamos assim uma noção que a agência não tinha, a gente não sabia quanto tempo ela ia durar, mas não tinha nenhuma fala que ela ia fechar agora. Por quê? Porque a agência tinha deixado claro que se a prefeitura colocasse no edital que precisaria ter uma agência ou um ponto de atendimento para fazer, como se diz, para fazer para participar da licitação de folha de pagamento, que ela nem tinha interesse. Então o que acontece? É porque ela não estava com uma visão boa já há muito tempo. E nós vem segurando, deixando a folha lá, foi fazendo aditivo, para tentar segurar que as coisas que eles mudassem de ideia. A prefeitura não está preocupada com o valor financeiro que vai vender a folha. Eu estava muito mais preocupado com o banco ficar.
Mas infelizmente chegou no ponto que eles decidiram que não ia. Porque se eu abrisse mão e desse a folha, vamos dizer, arrumasse uma maneira de dispensar a licitação e entregasse para ele, mesmo que a legislação permitisse, eles já tinham falado que se colocasse que tivesse obrigatoriedade de colocar agência ou ponto de atendimento, que eles nem queriam. Agora imagina, que eles não iam participar da licitação. Ou seja, eles estavam, mesmo que futuro, estavam pensando em alguma coisa nesse ponto. A gente não sabia quando. Infelizmente foi mais rápido. E aí agora, depois da decisão deles, deixa bem claro, que depois da decisão deles, nós lançamos um edital para a venda da folha de pagamento. Agora nós vamos vender conforme manda a lei e não tem o que fazer. Né? Então nós lançamos o edital e nós exigimos no edital agora que tem que ter uma agência ou um ponto de atendimento aqui no município para atender os funcionários. Né? E aí, consequentemente, se vai atender os funcionários, vai atender o povo. Então nós estamos pedindo que qualquer outra agência que ganhar essa licitação, ela vai ter que ter um ponto de atendimento ou uma agência aqui no município. Então nós fizemos uma licitação agora para tentar, já que nós vamos perder o Bradesco, tentar que às vezes o município ganhe uma outra agência. Entendeu? O prefeito, eu tinha conversando com a gerente lá, ela falou que o Bradesco agora está numa época que está tendo um lucro muito bom aqui. Não, e ela falou para mim que os resultados do Bradesco estão melhores para trás. Para trás. Só que é o seguinte, só para vocês terem uma noção. Que está tendo renda boa. Você sabe qual que é a maior do poder público? Você sabe o que é a maior justificativa do poder público? Que o maior banco, o banco que mais cresceu no ano passado é o Nubank. E o Nubank não existe, eles não têm uma agência física. Então todos os bancos estão batendo na tecla que a questão de agência física estão diminuição de despesa, de custo e faz a agência crescer, o banco crescer. Entendeu? Ou seja, os acionistas veem isso com os melhores olhos. Infelizmente as agências menores vão fechar. Prefeito, quanto ao caixa eletrônico, tem como segurar o caixa eletrônico? Nem isso. Não, a agência, pelo que ela falou, vai fechar tudo, nem caixa eletrônico, nem, tipo assim, nem caixa eletrônico, nem atendimento, nada, entendeu? Esse é o que foi falado. Agora, é justamente isso, na licitação que nós colocamos, nós pedimos um caixa eletrônico, nós pedimos um PA, e pedimos ou PA ou uma agência, que pelo menos quem vier vai poder dar uma assistência melhor. Então, nós lançamos a licitação na sexta, publicamos, hoje deve ter sido lançado, né? Depois dessa notícia, não tem outro jeito, então fala assim, nós fizemos, agora quem ganhar aqui, às vezes traga, ou seja, que venha outro banco, outra pessoa, para trazer benefício, infelizmente, né? Mas nós estamos conversando ainda, e assim, nós reunimos vereadores e tal. Outra coisa que eu quero dizer, houve alguns boatos aí, o município podia ter investido aqui e não investiu. Não, todas as contas que são convênios, que necessitam ser em bancos oficiais, nós não podemos trazer para cá. Tem que ficar na Caixa, tem que ficar no Banco Brasil, não tem jeito. Mas todas que a gente pode, está aqui. Folha de pagamento é aqui. Agora, quando a gente às vezes fala do Impresso Forte, que é um fundo previdenciário, não é nem a prefeitura, nem o prefeito e nem os vereadores que faz. Lá tem uma comissão de fundo de investimento e eles mesmos que escolhem os seus investimentos. Nós não podemos determinar o fundo de previdência aonde ele vai investir. A gente conversa e tudo, mas é uma escolha da comissão do fundo previdenciário. Então, assim, eles têm autonomia, mas, assim, a gente até conversou com o Dacir de Bui, a gente tentou fazer alguma coisa, o Dacir se pôs solícito, sabe, em ajudar, os vereadores estavam juntos, mas, assim, agora é uma questão que não depende de nós, né? Mas, assim, eu queria falar da questão do banco, comunicar isso para a população e deixar bem claro que isso não é uma atitude errônea, de falta de apoio, nem do prefeito e do vice, nem dos vereadores. Isso é uma questão administrativa do banco. Que fique bem claro, né? Porque às vezes não sai comentários errôneos aí que a prefeitura tirou a folha de pagamento ou fez qualquer coisa para prejudicar. Certo? Outra coisa aqui é a respeito do projeto de lei que está aí. É o 21, né? Do veto. E eu queria, assim, vir aqui hoje, a gente apresentou um veto. A gente apresentou um veto ao projeto de lei 21. E, na verdade, assim, eu não vim aqui pedir para os senhores desfazer o que fizeram. Eu queria aqui, na verdade, era explicar o que é, porque às vezes ficou um mal entendido, uma conversa que às vezes a gente não conseguiu explicar e não teve, às vezes, um diálogo que sanasse essas dúvidas. Então, o que acontece? Nós tínhamos aqui
aprovados em lei, mais de 102 cargos, né, 102 vagas, vamos falar assim, vagas, não é cargo, é vagas, de cargos na estrutura administrativa. E eu apresentei um projeto de lei para excluir 18 vagas, e dentro dessas 18 vagas são 12 cargos. Esse a gente está excluindo. Depois disso, nós apresentamos no anexo 2 a redução de 84 vagas. Redução de 84 vagas. E a criação de somente 29. Somente 29. Ou seja, hoje nós estaríamos excluindo 102 vagas e aumentando 29 na estrutura administrativa. O que é isso, gente? Isso não é cargo comissionado, é cargo da estrutura administrativa, é cargo de efetivo. Tá? Mas sim, aí até alguns vereadores pediram, a gente até mandou uma explicação aqui do que a gente precisaria no momento. Até nós colocamos que imediatamente nós precisaríamos de 3 cargos, que era hoje o que estava precisando. Colocamos assim, que seria contratação urgência, que é o raio-x e que é a farmacinha. Todos hoje foram horários de ampliação que fizemos. Só que é o seguinte, nós não colocamos até aqui, mas que é cargo temporário. Por exemplo, quando hoje a fila do PSF aumenta, que ela passa lá para 35, 40, 45 dias, 50 dias, o que a gente faz? A gente contrata um médico temporário para reduzir essa fila novamente. Por quê? Para as pessoas não terem que esperar muito tempo. Ou seja, se eu não tiver essa vaga, eu não posso contratar. Então, essa questão que a gente está propondo é para melhorar o atendimento. Mas sim, mas você não vai usar as outras? Por enquanto, não. Como eu coloquei aqui, a hora que abriu o PCF e tal. Aí até, às vezes, eu fui conversar, alguns falam assim, não, mas a hora que você precisar, você manda o projeto de lei. Eu entendo. Só que, às vezes, a gente precisa, repentino, ou que for uma coisa mais rápido, até, às vezes, atender, se der, por exemplo, num período que está em recesso, alguma coisa, nós vamos ter que fazer um extraordinário, vai dificultar. E outra coisa, gente, eu não estou falando que eu vou encher a prefeitura, gente, não é isso não. Eu estou pedindo, em vez de eu ter autorização de pôr 102 cargos, eu estou pedindo de ter 29. Eu estou excluindo a minha autorização em 84 cargos a menos. Eu estou pedindo autorização para vocês para me contratar menos 84 pessoas. Eu tenho autorização hoje de 102, eu não quero. Estou falando assim, ó, tira 102 e nós aumenta 29. Um saldo de 73. Ou seja, na verdade nós estamos excluindo. Por que a gente fez isso? Isso aqui a gente mostra que o impacto financeiro aqui, ele é negativo. Ah, mas esse você não está usando, os outros você vai usar. Eu só vou usar aquilo que eu precisar, da mesma maneira que eu podia utilizar desses que estão aí. Então eu não estou usando. Então eu vou usar só aquilo que precisar. Então o que acontece? Então, na verdade, é um impacto negativo. Se eu concordar com a emenda que vocês colocaram, o que vai acontecer? Nós vamos estar excluindo os 102, porque, na verdade, do jeito que ficou a emenda, nós estamos excluindo os 102 e estamos criando só os 3. Amanhã, quando eu for mandar um projeto de lei aqui, como vocês falaram, e eu assim, confio em vocês, quando vocês falarem assim, não, quando você precisar, você pode mandar que a gente aprova o que precisar. Mas aí, lá na frente, eu vou estar criando um impacto orçamentário. Eu vou ter que ir lá e mostrar de onde eu vou tirar aquele dinheiro para pagar esse funcionário, porque eu estou criando um impacto orçamentário. Nessa questão, eu não estou criando impacto orçamentário. O impacto orçamentário aqui é negativo. Então, é justamente por isso, porque se às vezes nós tivéssemos feito diferente, por exemplo, vai aprovar só os 3, eu tivesse mandado exclusão só de 10 cargos, por exemplo, para frente eu mandava de mais 10 para excluir mais 3 que eu criasse. Tudo bem. Mas não foi feito assim. Ou agora a situação é a seguinte, ou a gente, a questão da emenda, vocês, assim, eu peço na verdade a colaboração de vocês e entender essa questão do veto. Não estou pedindo para vocês voltar para trás, eu estou pedindo para vocês ajudar a administração, dar um voto de confiança, que nós estamos, na verdade, eu estou pedindo para vocês, em vez de eu ter autorização de contratar 102, eu quero só de 29, mas 29 que às vezes eu vou precisar no lugar certo. E esses 102, muitos estão perdidos e não vão ser utilizados. Entendeu? Então, assim, eu estou pedindo para vocês um voto de confiança para que a gente possa, a hora que precisar, ter alguém, a vaga para colocar para ajudar a população. E frutos até de solicitações até da própria Câmara. Nós estamos aumentando aqui a radiologia lá, o horário de atendimento, solicitações até que foi aqui da Câmara. Então é isso que a gente pede. Eu vim para que vocês fizeram errado, vocês estão no direito de vocês. Mas eu quero pedir para vocês a atenção
que isso aqui não vai prejudicar, não vai onerar, e é um voto de confiança para que a gente possa, assim, ter uma reorganização. Isso aqui, na verdade, é uma reorganização administrativa. Nós não vamos criar, não vou enfiar a gente lá. E lembrando, para quem está nos ouvindo, isso aqui não é cargo comissionado, isso aqui é cargo efetivo, isso é cargo da estrutura. Não vamos enfiar a gente lá no cargo comissionado, não. Para vocês terem ideia, hoje a prefeitura, nós temos 18 cargos comissionados. Até comentei esse dia com o Ronaldo lá. Nós temos 18 cargos comissionados na prefeitura, aprovado pela Câmara. O município só usa 13. Nós estamos 5 cargos vagos que hoje nós não estamos usando. Então nós só usa 13. O prefeito, e teve uns cargos que foi tirado, o salário era maior ou não? Tem uns cargos que a gente tirou que o salário é maior, que não tem necessidade. Tem uns cargos, Moacir, que hoje não existe mais. Por exemplo, assim, hoje não tem mais auxiliar de enfermagem. Nós excluímos essas vagas, entendeu? Essas vagas justamente, até excluiu o cargo. Por quê? Porque hoje não tem auxiliar mais de enfermagem. Se a gente for contratar, até pela questão da saúde, nós temos que contratar com um técnico de enfermagem. Então teve várias reestruturações que estavam erradas, que agora nós estamos arrumando. Mas, por exemplo, tem vaga de auxiliar, não vou falar que seja de auxiliar, mas de outro cargo, por exemplo, que às vezes hoje ainda vai ficar aberta uma vaga. Por quê? Porque tem gente trabalhando. Nós só vamos poder excluir essa vaga uma hora que a pessoa aposentar. Uma hora que, antes dela aposentar, nós não podemos fazer isso. Então tem algumas vagas que ainda ficou nessa questão, mas que foi contratado, direito adquirido, não pode mexer. No caso do Pedro, enfermeiro, essa turma. Pedro, enfermeiro, tem outras situações. Então fala assim, antigamente. Pode falar. E ele merecia passar enfermeiro, que é uma pessoa muito competente, né? Que ele faz tudo que precisa lá. Então o que é a ideia dessa aqui, gente? A motivação disso aqui é simples assim, é só uma reorganização administrativa. Nós não sou contra o que vocês fizeram, só que eu acho que hoje, eu peço um voto de confiança de vocês para a gente resolver isso aqui, que a prefeitura, a hora que precisar, vai estar munida de atender a população, entendeu? De melhor maneira. Pode ficar tranquilo que nós não vamos desprender aqui de recursos desnecessariamente. O presidente. Alguém tiver alguma pergunta eu queria fazer só uma pergunta, prefeito, até mudando o assunto. Eu sei que você está correndo atrás, prefeito, do negócio do asfalto lá, mas como eu tenho o sítio lá perto, vou lá quase todo dia, eu acho que eles estão brincando com a nossa cara, brincando com o prefeito, com as autoridades que eles pegaram o asfalto para fazer e estão levando de brincadeira. Eles ficam lá com a máquina fingindo que está trabalhando, risca lá um pouquinho, vai embora lá para a casa que eles alugou lá, fica lá, não está trabalhando. E eu quero falar uma coisa, que se não fosse o Israel Pepino, não tinha passado, assim, o aval seu, que eu até te liguei, fui lá na prefeitura, conversei com o prefeito, que não está subindo ninguém lá, estava uma coisa sem jeito. O Israel foi lá, fez um trabalho lá muito bom, ajeitou, então, e não ia pegar, passar carro para Jacuí, não ia pegar leite, não ia, quem trabalha lá para Catuaí, apanhando café, trabalhando, não ia ter condição de vir, que eles foi lá, fez um rolo com a estrada, sumiram, foram embora. Eu sei que o senhor está cobrando, senhor prefeito, mas acho que se depender de nós aqui, vereador, a turma tem que apoiar o senhor, ajudar para correr atrás, que se eles não quiserem vir, que desista, né? Que eu acho assim, é muito ruim de falar isso que a pessoa para sair fora, mas eles estão levando de brincadeira, eu vi falar que eles têm obra no outro lugar, trabalham para outro lugar, não vem aqui, cobra eles não está vindo, né? Que eu acho que se o senhor precisar quiser ir atrás deles, eu estou à disposição. Moacir, eu falo assim, realmente a gente fica muito triste, né? Porque é um sonho e que a gente contrata uma empresa pensando que ela vai ser, assim, vai fazer da melhor maneira possível, né? E a gente encontra algumas dificuldades. Mas eu falo assim, aquele dia mesmo que o senhor teve lá, que o senhor até viu que eu estava reunido com eles, que eu fiquei com os 2 engenheiros lá com eles muito tempo, é justamente isso que eu falei para eles. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês verem que não vai fazer a obra, que não tem condição de fazer, desista da obra, que pelo menos eu vou fazer outra licitação e nós vamos contratar outra empresa, né? Nós já falamos verbalmente. Então o que acontece? Semanas conversamos de novo, sabe assim, até hoje eu tentei falar com eles assim, responderam para mim, mas eu não foi uma conversa documentada. Essa semana, Moacir, eu vou chamar eles e a gente vai documentar isso. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, documentar a cobrança e que se eles não quiserem, que eles, eu não posso falar dessa maneira, mas assim,
que eles, se não quiserem, que eles resolvam a situação deles, porque eles têm que fazer a obra. Nós temos que pedir, na verdade, é para que eles façam a obra. Aí, se eles não quiserem, eles têm que abrir mão. Só que é o seguinte, nós vamos fazer isso essa semana documentado, Moacir, porque, igual você falou, você foi lá que dia, falou da questão da estrada, eu pedi o Israel para ir lá, para tentar resolver. O Israel foi lá e fez um serviço. Você passou lá, ouviu o Cascai que ele pôs lá, fez um serviço muito bom lá. Para atender a população. Se não tivesse as máquinas da prefeitura aqui, passar ninguém. Então, para atender a população, para você não ficar prejudicado, mas para ficar tranquilo, que nós estamos cobrando aí, e é lógico que é o apoio de vocês que ajuda vocês, que nós estamos juntos aí nessa briga, gente, todo mundo. Sei que o senhor está cobrando, e o povo cobra da gente, o povo está rindo, criticando a gente, fala, uai, ele está fazendo nós de bobo, porque fica só fingindo que está trabalhando, e é verdade, tem que estar lá. Verdade. Né? Alguém tem alguma pergunta aí da questão do veto? Eu quero fazer uma pergunta voltando ao veto aí. Pelo que eu entendi, e me fez eu até pensar diferente um pouco, o senhor quis dizer o seguinte, ó, do jeito que está hoje, se Deus o livre guarda, eu tenho fé em Deus que não vai acontecer, mas se vir acontecer uma pandemia de uma hora para outra, nós aqui tiver já feita a terceira reunião e a próxima for só daqui uns 15 dias, que às vezes acontece, que nem agora vai acontecer, o senhor não tem como estar contratando um médico para auxiliar assim rapidão, não tem como, do jeito que está hoje. Eu tenho que pedir autorização para vocês legislativo. Entendeu? E aí, se votando a favor do veto aqui, voltando do jeito que o senhor estava falando, excluindo aqueles cargos e ficando só com esses 29, aí o senhor tem a possibilidade de estar contratando na hora que precisar. E assim, uma outra coisa sobre o senhor falando aqui, eu vi na cabeça, o senhor falar que não vai encher a prefeitura de gente, isso aí, que nem eu já falei aqui em outras reuniões, que tem gente que já chegou para a gente e falou, tá, em gente demais na prefeitura. Eu falei, todos que tem lá, não estou criticando ninguém, tem condições de estar onde está, eu tenho certeza que está, e se o prefeito está usando, porque sabe que precisa. E eu prefiro muito mais confiar na sua administração do que eu ficar pegando no pé, no caso, entendeu? É que nem eu falo, tem um jeito de falar. Eu agradeço. Eu tenho um jeito de falar e vários de interpretar. Não sou contra a ideia de ninguém. Só que até mesmo porque a hora que chegar nos 51%, 52%, a própria lei de responsabilidade fiscal vai te barrar se você encher a prefeitura de gente. E não é possível, que você não tem noção de administração, já foi vereador, está fazendo um bom trabalho, de saber que se você colocar a gente além do necessário na prefeitura, você não vai ter condições de dar um aumento salarial para os funcionários, você não vai ter condições de fazer o que é preciso fazer para o funcionário, entendeu? Então, me fez eu pensar diferente aqui na sua justificativa. E, Rony, e outra coisa, assim, cortando só um pouquinho, é o seguinte, gente, nós estamos falando do município pequeno, todo mundo sabe o orçamento. Se eu fizer uma bobagem de enfiar a agenda da prefeitura com um custo maior, não sobra dinheiro para fazer um pouco das coisas que nós estamos fazendo. Então, se bobagem essa for, além do limite, não tem dinheiro. Então, o que acontece? Por exemplo, nós fizemos ali a reforma do poli. Graças a Deus, ficou bom tudo. Igual eu comentei, foi 100 mil reais de emenda do Emílio Madeira, foi 78 de emenda do Raul Belém, e foi aproximadamente 120 mil reais de recurso próprio do município. Se eu despender esse dinheiro para pagar só gente, eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas, gente. Então, eu falo assim, se eu não tomar cuidado, nosso recurso não é igual era antigamente, assim, que tinha muito dinheiro. Hoje não, hoje o negócio é contado, vocês sabem. Você está aqui, você está vendo os orçamentos, vocês sabem. Então, e assim, a intenção não é praticar outra coisa. Às vezes, quando as pessoas falam, vou dar um exemplo assim, está colocando muita gente na prefeitura, a pessoa não está esquecendo o negócio. Tem muita gente, às vezes, que entra novo na prefeitura, por exemplo, o que aconteceu? Alguém aposentou, foi para o lugar. Outra coisa, o que a gente tem lá, que a gente está ajudando a população, que foi uma lei que essa Câmara aprovou aqui, agradeço, que é estagiário, que o custo é barato para o município e ajuda a pessoa a formar, ser um técnico, fazer uma faculdade, entendeu? Cria experiência, a pessoa aprende. Sem contar que é tudo gente nossa, né? Isso nós estamos ajudando a população, é gente nossa. Então o que acontece? Essas pessoas que a gente olha, você fala assim, Marcinho, tem 12, 13, 14, 12, 13 lá, estagiário, é maior, mas é estagiário, não é muita gente. Nós estamos fazendo para ajudar as pessoas, entendeu? E é uma maneira de um custo baixo. Na verdade, se você for ver, a prefeitura está se beneficiando, ajudando, mas está se beneficiando. A pessoa vai trabalhar por um valor muito menor do que o mercado de trabalho, porque é a regra do estágio. Então, assim,
Nós estamos aí, gente, assim, sou companheiro de todo mundo, estou aí para ajudar, nós estamos aí para ajudar a cidade. Não, assim, essa questão dos 29 cargos aqui é uma reestruturação administrativa. Se amanhã depois nós precisar, nós temos o cargo para pôr. Se não precisar, nós não vamos usar. Eu não vou fazer uma coisa aqui. Só para vocês terem ideia aqui, ó. Vamos falar aqui, ó, R$120 mil. É um ano de economia de R$10 mil por mês. Se eu pegar 10 mil a mais e pôr em funcionário, eu não consigo reformar um pólio. É um ano de 10 mil. Se eu fizer isso, eu não consigo pôr. Entendeu? O abono que nós demos no ano passado para os funcionários, nós aumentamos R$100. Ah, é pouco, mas é o que a prefeitura podia. 230 funcionários, por exemplo, 220 e poucos funcionários. São R$22 mil que nós demos de aumento. Né? Se eu brincar, eu não posso dar amanhã ou depois aumentar de novo. Por quê? Porque aí eu vou enfiar a gente, eu não posso dar um aumento para o servidor novamente. Então, assim, eu peço a compreensão de vocês. Eu acho que, assim, não estou pedindo aqui para vocês voltar atrás como se estivesse, tipo assim, desfazendo o que fizeram. Eu queria só que vocês reconhecessem a situação e que é uma reorganização administrativa, não é uma criação de despesa, de problema. Se não for necessário, até estava comentando com o Renan na que eu entrei, se não for necessário, nós não vamos contratar, mas nós precisamos ter uma reestruturação. É aquela história, não adianta eu ter vaga para uma coisa e às vezes amanhã a gente saber que a gente pode precisar ir para outra. Então o que acontece? Justamente por isso que eu apresentei, tirar 102 e criar 29. Ou seja, nós temos impacto negativo de 73 vagas. Nós estamos excluindo. Tem alguma dúvida aí do veto, gente? Alguma dúvida do veto? Alguém quer fazer algum comentário? Nenhum? Tranquilo? Não, tranquilo. Então, os demais eu vou deixar falar na minha fala. Tá certo. Então, peço aos senhores aí que, se possível for, a compreensão de vocês, da manutenção do veto aí, que aí a gente consegue permanecer e sancionar essa lei. Obrigado, boa noite a todos, fica com Deus. Obrigado, senhor prefeito. Já enrolou muito. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto. Concedo 10 minutos a cada vereador. Vereador Renan. Boa noite aos companheiros de mesa, aos colegas Boa noite. de casa, Boa noite. Boa noite. aos presentes, aos ouvintes, seguidores, a toda a zona rural. Boa noite, Fortaleza, e a todos, a paz do Senhor. Hoje darei início aos meus trabalhos na casa, enfatizando, parabenizando a postura dessa administração em relação a algumas demandas de nossa comunidade. Para ser mais específico, em se tratando de saúde, que conforme o balancete do primeiro quadrimestre demonstrou investimentos na casa dos 26% da receita, cerca de 10% a mais do que se espera. E hoje o município oferta múltiplos profissionais em determinadas áreas, como, por exemplo, neuro, fono, pediatria, dermato. Entretanto, em face a esta sobreoferta em determinadas especialidades, em outras deixa um pouco a desejar. Como todos sabemos, em uma comunidade saudável, a população envelhece e nesse momento requer atenção e cuidados especiais. Infelizmente, hoje o município não dispõe de nenhum profissional para ofertar esses cuidados nessa fase da vida, que espero que todos passemos, que é a velhice. Ante o exposto, faço uso da palavra para requerer ao Executivo a viabilização da contratação de um médico geriatra para atender nossa comunidade. E nesse domingo, infelizmente, não tive a oportunidade de comparecer à cerimônia de reentrega do poliesportivo após sua reforma. Mas hoje estive na localidade e ficou muitíssimo bom. Chamou muito a minha atenção pelo emprego da área recreativa dedicada às crianças, com diversos brinquedos. Confesso que almejo estrutura semelhante nas praças de nossa cidade, em todas. E de coração, espero que seja o primeiro dentre outros. Passei também pela Praça Central sábado, no momento da transmissão do jogo. Mesmo com as tendas e o telão, o tempo não ajudou muito. Estava frio, inclusive o futebol aí da seleção. Mas vamos torcer, né? Vai, Brasil! Também, ainda na praça, fiquei muito feliz pela disponibilização do sinal aberto
de internet a todos. Espero o reconhecimento dessa necessidade da população em todos os lugares, como escolas, hospitais, locais públicos, como já requerido aqui nessa casa anteriormente. E mais uma vez, de coração, espero que programas como este se ampliem, da mesma forma que o sinal de TV aberta um dia foi ampliado. Quando ao projeto número 26, solicita a criação de crédito suplementar, que seria a movimentação de valores entre fichas e crédito já existente. A finalidade é bem definida, que será a aquisição de um caminhão para estradas vicinais e 2 caminhonetes. Encontra-se embasamento legal. Quanto ao projeto número 21, mantenho meu posicionamento quanto ao mesmo. Manifesto aqui minha desaprovação contra o veto. Cada um é dono assim, do seu tempo para estar expondo seus motivos. Eu exponho minha desaprovação quanto ao veto do senhor prefeito, pois na realidade vejo que o referido projeto inflará sim a máquina administrativa com, abre aspas, futuras e possíveis necessidades, fecho aspas. Trata-se de futura necessidade quando tiver o PSF, futura necessidade quando tiver uma modificação da lei. E uma vez que o projeto seja aprovado, não se existe mais discussão quanto a essas 29 vagas solicitadas, contidas nele. Reafirmo que estou e sempre estarei aqui para votar o que for de interesse da municipalidade, sempre com muita responsabilidade, e se necessário for, aprovar mais algum ou outro cargo, comprovada essa necessidade. Reafirmo que mais uma vez estarei da mesma maneira que eu sempre estive aqui, e que esse projeto diz tratar da extinção de algumas vagas, mas na realidade tem o real objetivo de criar 29 vagas a serem ocupadas quando bem se entender. Não vejo economia alguma excluindo funções vagas, pois se não existe função, não está sendo ocupada, não tem gasto algum, não tem despesa alguma. Mas com certeza gera gasto se houver a criação dessas 29 vagas. E eu acredito que esse projeto tira aí o julgo, colocar na balança se realmente é necessário ou não. Se amanhã o PSF for aberto, ou se houver a necessidade da contratação de um professor de educação física, um professor de inglês, eu estarei aqui com muito gosto. Se amanhã precisar, se a prefeitura comprovar, vou estender o atendimento aí do veterinário aí, eu vou estar aqui para provar. Eu sei que é uma necessidade aí da comunidade, e o que mais for necessário para a comunidade, eu estarei aqui. E em momento algum eu nego aí a aprovação. E quando questionamos aí a real intenção do projeto, foi nos apresentada uma lista, e nessa lista continha as 3 vagas a serem ocupadas diretamente, que seria as 2 do raio-x e a da farmácia, pela extensão do horário de ambos. E aprovamos aí conforme foi solicitado. Se houve alguma dislexia aí entre o canal de comunicação aí, sinto muito, mas eu mantenho meu posicionamento aí. Acredito que a real finalidade do projeto não é excluir vaga, não é economia, e sim a criação de 29 vagas. Eu deixo aqui meu muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente. Encerro aqui minha participação. Deixo meu boa noite. Fiquem todos com Deus. Certo, vereador. Boa noite ao Fernando Batatais, presente aqui, a Valéria, né, que veio ver a reunião. A gente fica feliz e convida toda a população para estar fazendo o mesmo que eles. O Itamar aí sempre está com a gente, né, para estar vindo ver a nossa reunião. Vereador Rony. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite, vereador. Boa noite aos servidores da casa. Boa noite ao nosso mascote Itamar. Boa noite ao prefeito aqui presente. Boa noite ao Fernando. Era Batatais, agora é Fernando Fortaleza. Boa noite a Valéria. E boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora e aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Primeiramente, eu queria aqui estar falando sobre o evento de ontem, a reinauguração do polo esportivo. Infelizmente, eu não pude estar presente. Era aniversário de um sobrinho, afilhado meu em Santo Mais, e eu já tinha feito o compromisso.
de ir para lá e não teve como eu estar aqui presente. Mas eu acredito que teve bom a mesma coisa. O que dói é ver o prefeito jogando bola e eu não estar ali para dar o lé nele, isso que eu queria. Tá igualzinho, o jogo de ontem estava igualzinho a seleção brasileira. O prefeito com a camisa 10 me lembrou a seleção brasileira. Mas o prefeito, então eu queria parabenizar a administração, todos envolvidos lá. Eu acho que ficou muito bonito. É uma coisa que causa até inveja nos demais, porque ficou bom demais. O que tem que falar, né? Ficou muito bom, o design ficou muito perfeito. É uma coisa muito criativa. E é como o vereador Renan falou ali fora para as crianças brincar também, ficou bom demais. Então, parabéns aí, prefeito, parabéns a todos aí envolvidos lá. E acredito que o prefeito não ganhou, porque não é possível, né? Se o time dele ganhou, pode largar a mão. Eu queria, em relação ao projeto número 26 aqui, da compra do caminhão e das caminhonetes, eu concordo, porque coisas que vêm beneficiar o nosso município. E até aqui, prefeito, aproveitando o gancho aqui, eu teria te fazer um requerimento, mas não vou fazer requerimento não precisa. Sabe o que eu acho que você deveria adquirir também para a administração aí? Uma caminhonete, até uma F1000 ou uma maior, um F4000 para o pessoal que vai para a zona rural. Esse negócio de estar levando esse material na Kombi, eles ficam muito limitados. Às vezes eles vão só para reformar mataburro, às vezes terem numa caminhonete maior, eles têm condições de estar levando aí material para estar reformando 3, 4 mataburros num dia. Na Kombi, infelizmente, não tem como. Então eu queria que o senhor pensasse direitinho, com carinho. Já são poucos, coitados, os que ficam lá fazendo esse serviço na roça. Eles lutam. Então eu acho que se você conseguisse adquirir aí uma caminhonete, não sou contra esses que você está pedindo, não. Sou a favor, só que eu falo assim, você podia pôr os neurônios para funcionar direitinho aí, adquirir uma maior para eles, que faz muita falta. É destinado, né? Isso. Eu acho que seria muito viável fazer isso, porque na Kombi eles ficam muito limitados, então fica difícil para eles. Em relação ao veto aí, que nem o vereador falou, cada um tem uma opinião e às vezes falta sentar e procurar entender de uma forma. E é como eu falei aqui antes, eu prefiro confiar na administração do que eu, às vezes, aqui não votar a favor e amanhã ou depois precisar da contratação de um profissional aí repentino e não ter condições, e as pessoas às vezes vêm cobrar da gente porque não votou. Mas eu concordo com o vereador Renan que se não tem os cargos, não está tendo gasto. Mas assim, vou deixar bem claro, prefeito, vou votar a favor do veto, apostando mais uma vez em estar ajudando a administração, entendeu? Porque o meu objetivo aqui é ajudar os munícipes, é ajudar a administração a fluir, você entendeu? Espero que dê certo. Se não der, vocês podem ter certeza que a minha justificativa é em cima só disso. Estou votando a favor do veto para ajudar a administração a fluir. Porque na sua justificativa aqui, a nossa votação a favor do veto ajuda bem mais do que está acontecendo agora, não é isso? Então, a minha justificativa é só em cima disso. Vou votar a favor para ajudar a administração a rodar perfeito, que é o que eu quero, que ao chegar no término desses 4 anos, as pessoas chegam e falam, não, foi um mandato bem feito, foi bem usufruído, foi feito em cima totalmente dos munícipes de Fortaleza, certinho? No mais, senhor presidente, boa noite, devolvo a minha fala. Obrigado, vereador. Vereador Moacir. Boa noite, presidente, a Boa todos noite. os vereadores, funcionários dessa casa, Boa noite. presente, né? Boa noite. Fernando, com a esposa Valéria, que está aí presente.
Itamar Mamão, o prefeito, né? Está aí presente. Eu queria primeiro já começar o Wi-Fi, o presidente. O outro pediu um requerimento, pedi um Wi-Fi era o Nonô, a pessoa lá fala Nonô, mas o pessoal lá está pedindo para você coloca um para eles lá. Já vou pedir, que ele me pediu, que se eu não pedir, eles fica bravo comigo, né? Se tiver possibilidade, você colocar um lá também. E eu acho que você vai ter, é uma coisa tão boa que você vai ter bastante cobrança. Ô, vereador, só um minutinho, lá pro grupo Chapadão também, viu? Demorou. Olha, eu já falei pro vereador Rony, vamos emancipar lá, você canta a prefeito, daí você ganha. Eu Tem penso jeito que de não passar é a prefeitura para lá, tão não? cara, né? Se tiver condição de colocar lá para eles, viu? Eu vou deixar registrado aqui. E sobre o futebol ontem, eu fiquei muito feliz, né? Que eu já não estou aguentando jogar bola, mas assim, ó, foi muito bem organizado e a quadra ali, o polo esportivo ficou muito bom, muito bem feito o serviço. Mas que eu gostei mesmo foi da molecadinha jogar. Eu acho que se fosse o jogo da seleção brasileira, não tinha tanta torcida vibrando igual estava ontem lá, dos meninos pequenos. Depois teve os outros jogos, os maiorzinhos, foi um jogo bom da molecada. Mas ontem, prefeito, você não apareceu muito não. O que destacou lá foi seu vice-prefeito, o Renato. A torcida tá tudo lá dele, né? Uai, acho que tinha gente que nunca, Deus menino nunca devia jogar, Tava ele nada. pegando tudo. Tava nada. A torcida ficou do lado do Renato lá e ganhou a torcida lá ontem. Ué. E Ninguém chutou de acordo não, só. Tava puxando o saco do prefeito, sim, tocou uma bolinha sem querer no meio das pernas do outro lá, todo mundo gritou. Não, a panelinha lá tinha. A camisa 10 já é do prefeito. Vou só falar um negócio pra você, Rony, só interrompendo o vereador. Ele bateu a falta, bateu na trave. O juiz voltou a falta. Por isso acertava. Aí chutou lá no teto. Ficou mais feio. Mas o prefeito, parabéns pela a reforma da quadra, a organização que foi ontem, teve assim, uma pipoquinha para as crianças, um sorvete, né? Está muito bem organizado. Parabéns. Não só para o senhor, para todos que participaram, igual a Marisa, o Israel, todo mundo que está lá presente. Se eu for falar o nome de um, aí eu esqueço os outros, vai ficar bravo, né? Mas do Renato, o deputado Midinho, o deputado Raul Belém, né? Eles não pôde vir, mas veio os secretário deles, né? Igual eu queria fazer um comentário também aqui, que às vezes tem dia que nós fala do Israel, do serviço, mas o Charles, ele fez uma reforma de uma ponte lá chegando lá no Chico, lá das Peroba, o serviço ficou muito bom, então parabéns para ele, que ele trabalha com carinho, assim, com amor do serviço que faz, né? Ele faz o serviço com carinho, que às vezes a pessoa vai trabalhar, não tem aquela, ele não, ele fez, todo mundo elogiou o serviço dele, eu não posso assim deixar de comentar aqui. E igual o sinal livre ali, Marcinho, é uma coisa muito boa, porque às vezes tem pessoa que chega na cidade, às vezes o celular não está pegando, já, né, pega o Wi-Fi, já é uma coisa muito boa, né? Parabéns pelo serviço que vem fazendo. E sobre os projetos, do caminhão, das caminhonetinhas lá, eu sou a favor. Certo, 26. E no caso, a comissão do veto, eu, o Sargento e o Manuel, eu vou votar a favor do veto, viu? Que te passei em votação, eu vou votar. Que assim, nós temos que confiar no nosso prefeito, para ele trabalhar firme, que eu sei que ele não vai fazer coisa errada. Ele tem responsabilidade, rapaz que instruído, ativo, ele vai fazer coisa boa para nossa Fortaleza. Eu aguardo a votação. Tá certo, obrigado, vereador. Vereador Sargento Ronaldo. Boa noite, senhor presidente, senhor eventuários dessa casa, doutor Laio, senhores vereadores, prefeito municipal, os presentes, ouvintes da Rádio Difusora e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Agradecendo mais uma vez a Deus por estar aqui. Bom, hoje eu fui procurado por um cidadão fortalezense que me expressou preocupação sobre o REURB.
em nosso município. Segundo ele, estaria demorando o trâmite para regularizar uma propriedade dele e que não conseguiu informações sobre o que estaria acontecendo. Para um melhor entendimento do que estamos falando aqui sobre o REURB, é a regularização fundiária urbana, ou seja, conjunto de medidas criadas para conceder o título de propriedade aos moradores. Trata-se de lei federal, né, mas onde a execução é do município. Então, gostaria de fazer um requerimento, Renata, ao Executivo Municipal solicitando informações se está havendo algum problema ou se está dentro da normalidade e se esses títulos continuarão sendo entregues à população. Salvo engano, foi no ano passado, né, a entrega de alguns títulos aqui. Posso responder assim, pode continuar no mesmo telefone, mas não está tendo nenhum problema. Nós temos agora já contemplado que nós vamos fazer entrega nas mês que vem, quase 40 títulos já, certo? Mais 40 títulos, e além disso, o que nós estamos fazendo uma CRF, uma coisa que nunca fizemos, a CRF ela é um pouco diferente, é um recurso um pouco diferente. E nós estamos expondo os esforços nessa situação primeiro, até terminar, para depois continuar fazendo até mais. Mas problema não tem nenhum, e todos estão caminhando. É que ele falou que não obteve informações. Tudo bem. Hoje também eu quero falar sobre um outro problema na rua Horaida de Melo Costa, próximo à quadra de esportes, no bairro Nossa Senhora Aparecida, onde parte da rua permanece sem pavimentação. Nessa mesma rua, solicitamos um redutor de velocidade lá no requerimento anterior, mas o que tem a ver o redutor de velocidade com a falta de pavimentação lá desse trecho da rua? Bom, ao meu ver, tudo, pois o redutor de velocidade é para que os veículos que passam pelo local diminuam a velocidade. E o critério, como já havíamos falado aqui com o prefeito, é devido ao aumento do trânsito no local, inclusive de ônibus escolares, que sobem a rua Horaida de Melo Costa, e ao passarem por esse local, que é esse trecho ali que está sem pavimentação, não diminuem a velocidade. E na parte da rua sem pavimentação está levantando muita poeira. E naquela parte da rua moram idosos e famílias, né, que queixam da poeira. Então, outro requerimento, Renata, é justamente para trazermos aquelas famílias, né, que moram naquele local uma melhor qualidade de vida, né, sobre essa questão do redutor de velocidade e desse trecho que não há pavimentação, que as pessoas reclamam, não pedem para a gente fazer o requerimento que nós estamos fazendo. Posso dar uma notícia aí? Pode? Dá uma notícia aí que vários já solicitaram aqui lá, e nós fizemos já um processo, já fizemos um plano de a gente já está com o departamento de estação, já está com o departamento de estação, e nós vamos lançar a estação daquele asfalto lá, provavelmente daqui a 15 dias eu vou lançar a estação daquele asfalto. Muito bom. Agora, o prefeito também falou isso. Não só de lá, presidente, não só de lá, mas não só lá da quadra, daquela parte da quadra, não só daquela parte, mas também aquele pedaço que está muito tempo sem fazer, que não foi. Ali perto do Fernando Meleiro? É ótimo, lá é certo. Necessário. Sobre o Banco Bradesco aí que o prefeito falou no nosso município, ou seja, sobre a agência desse banco, né? Claro que entendemos a competição entre bancos físicos, ele mesmo citou, né, e digitais, que é muito acirrada, né? E para concorrer diretamente com as fintechs aí que operam sem estrutura física, o banco vai buscar otimizar a sua rentabilidade mesmo. Que o banco está fechando a agência para cortar custos e mudar o hábito dos clientes aí, nós já sabíamos, né? Isso aí não é de hoje, como ele também já bem diz. Mas fizemos reuniões tentando uma alternativa, que claro, né, que torcíamos, né, para que desse certo. Mas como ele mesmo já falou aí, né, que parece que não vai dar, então a última saída seria caixa eletrônica, ele também falou que não vai ter, né? Então, infelizmente, vamos aguardar aí esse edital aí para folha de pagamento dos funcionários para ver se resolve. Presidente, o que eu tinha para dizer aqui sobre os projetos, eu vou falar depois, né, que vai ser a comissão aqui, vai ver se vai liberar, né, não é isso, doutor Lai? Então aí eu vou falar, porque aí eu também faço parte da comissão, como o Moacir disse, e o Manuel, né? Então eu vou aguardar os projetos aqui e devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Vereador Manuel. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite. Boa noite. Presidente.
a todos que seguem nós pela rede social e pela Rádio Difusora, a todos que estão presentes aqui. Primeiramente, eu quero parabenizar o prefeito pela reforma da quadra ali do polo esportivo. Nós tivemos lá ontem, né? Ficou muito bom lá, muito bonito, né? E as criançadas estavam tudo lá jogando, né? Divertindo. Então é uma coisa muito boa que o prefeito fez renovar lá, né? Porque estava muito devastado lá, né? E ficou muito bom. Então tem que agradecer a administração aí pela que está fazendo, é uma coisa muito boa para as crianças, para todos, né? Os adultos que gostam de jogar também, né? E também sobre o projeto 25, para compra da caminhão e da caminhonete, eu também estou de acordo, porque precisa mesmo, né? E sobre o esse veto também, eu também estou de acordo também, porque, igual o prefeito falou, né, não vai colocar bastante gente, né, porque senão não pode colocar, então ele vai colocar só o que necessário, né? Então eu estou de acordo com esse projeto também, porque fica muito bom também, né? Não pode estar colocando muita gente, não. E sobre lá também, né, do dia do jogo, eu tive lá, estava muito bom também, e agora sexta tu vai ter de novo, né? E bom nós todos ir lá, né, assistir o jogo do Brasil, um telão lá, para fazer a torcida do Brasil, né, ver se dá certo, né? Quem sabe dá certo, com a fé de Deus, né? E eu devolvo minha palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Darcy. Já cumprimentei os colegas, deixo meus cumprimentos ao Fernando e também ao senhor Valério, né? Sejam bem-vindos a essa casa. E é bom, como o presidente mencionou, está participando com a gente. Seja igual o Itamar. O Itamar é nosso mascote, né, Itamar? Mas obrigado pela participação, pela visita. Senhor presidente, não tenho nenhum requerimento, mas vou falar sobre alguns assuntos aqui. Sobre o polo esportivo, inauguração ontem, reinauguração, né? Eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa assim, de muito... deu uma visão muito grande ao ambiente, né? Uma dimensão que assim, valorizou muito os atletas, então está de parabéns ao prefeito, aos deputados que têm Medinho Madeira, que 100 mil, ao Belém 78 mil, e também todos aqueles que de uma forma ou de outra participaram, né? Tanto os terceirizados como os efetivos da prefeitura e os terceirizados das empresas que pegou lá a obra. Aproveito também, porque eu conversando com meu moleque, que é bom de bola, hein? Vixe. Aproveitando, eu joguei 5 minutos, acho que pus o pé na bola uma vez só. Mas tiraram eu. Então, a pior foi, eles parou o jogo, eu fui embora, eles voltou o jogo para trás. Verdade? Estou mentindo, não. O que acontece é o seguinte, igual ele fala, reformou, vai ter que participar todo mundo ali, porque a quadra ficou, né, o ambiente em si ficou muito, o pessoal quer jogar, quer brincar. Às vezes a equipe não está bem treinada, mas está tendo uma evasão depois. As pessoas, os moleques continuam saindo e não vão treinar. Tem dia que custa dar 2 times, foi o que não passou esse tempo atrás, não agora. Às vezes, falar com o senhor Guilherme, né, com o Guizão, para estar fazendo algumas partidas fora, sem ser campeonato, ou vamos fazer um futebol em Passos, Itaú, Jacuí, isso incentiva, porque as pessoas jogarem entre eles, já está de saco cheio. Então, quer ir competir fora. Né, senhor prefeito? Deixei uma deixa, que de repente está conversando com ele. A equipe não está treinada, mas tem que treinar uma equipe para representar a Fortaleza, para representar a nossa prefeitura. Né? Rodar, só uma palavrinha. O treinador, ele é muito competente, muito bom. Sim. A molecadinha dele é bem treinada. Só que, igual eu falo, tem dia que treinar assim está faltando. Mas eu queria falar uma coisa. Quem fez o primeiro gol da inauguração da quadra lá ontem? Vocês sabem? Eu sei, o Olavo. Não, dos meninos não foi da. Olavo, dos pequeninos. Foi? Dos pequenos foi o menino do Diel. Mas para mim tinha sido o Olavo. Dos pequeninos, foi o Diel. Ele falou, o primeiro gol foi do menino. Ó. Aí, parabéns a ele, então, né? Inaugurou as redes. Do Diel, menino Diel. Baixinho, pequenininho, 6 anos. Eu falei, inaugurou com o gol dele. Então, isso aí, eu acho que incentivar mais, né? Outras modalidades também, né?
tiveram lá ontem. Só, Roberto, se eu me permite, vou mandar para vocês aqui. Nós fizemos o seguinte, nós vamos agora tentar rodar lá só com agendamento, para que o povo não fique exposto, as pessoas não estragar. Sim. E às vezes tem possibilidade de outros, por exemplo, as meninas que querem jogar vôlei, possam jogar, entendeu? Para a gente ter Um agendamento de horário certo. É que ontem, quando o senhor chamou para visita em torno lá, nós comentamos, né? Está tudo arrumadinho. Por difícil é o vandalismo. Se deixar aberto, o vandalismo destrói. Né? Mas tudo bom, parabéns a todos os envolvidos aí. Como o Bradesco, né? A gente lamenta isso aí. Eu, infelizmente, acho que não reverte. Fui funcionário do Bradesco por 14 anos, né? De novembro de 91 a outubro de 2005. E desde que eu entrei no banco, eu escutava isso. O Bradesco vai fechar. Aí, quando veio a mineração, sossegaram. Parou, não, agora está bom. E tem uma rentabilidade boa, a gente tinha uma rentabilidade boa. Depois fechou a mineração, os continuaram. Né? Então, eu acho que, infelizmente, não volta, porque, igual Itaú de Minas fechou o Itaú, né, outros lugares, Alpinópolis, assim, são bancos que estão aí lutando pelo pódio, né, vamos dizer assim, para estar entre os primeiros, como que os dois que têm uma disputa maior nos bancos privados. Como o prefeito mencionou, então os bancos hoje digitais estão crescendo muito, com um custo bem menor, entendeu? Atrai muito mais gente. A gente lamenta, e quem sabe aí como vai vender a folha, como se dizem, né, possa haver uma outra... um outro banco para cá, para estar atendendo a nossa comunidade, nossa fortaleza. Quanto aos projetos, já vou fazer um comentário aqui antes de fazer a votação, que depois eu voto. O crédito suplementar, o 26, é uma coisa lógica, necessária, né? E que sejam bem-vindos para estar atendendo mais aí a nossa comunidade, nossa prefeitura também. Quanto ao 21, eu vou na fala do Renan, como ele disse, a gente não vê se não está usando, não está gerando despesa. Foi o que nós conversamos muito, inclusive falei com o prefeito. Mas a gente está aqui também, como o vereador Rony mencionou, a gente talvez não foi explicado. Acredito eu, como a maioria também falou, que o senhor prefeito tem a responsabilidade fiscal. Ele sabe muito bem disso. Entendeu? Também não achava necessário cancelar aqueles 72 cargos. Porque quem for usar, está sabendo que vai fazer merda. Vai chegar um ponto que ele não vai ter que dar conta. Ele vai ter que responder ao Ministério Público. Não responder para nós, vereadores, para a comunidade, para o Ministério Público. Que tem um limite para atingir, que é 54%. Entendeu? Eu votei contra no projeto, na outra votação, né? Agora vem o veto. Eu retiro, como diz a minha votação, posso ser a favor do projeto, depois de conversa, do entendimento que nós tivemos. Porque a pessoa fala, voltou para trás, não, voltar não, são coisas entendidas. Igual volto a falar. Acredito eu que ele tem responsabilidade para não estar usando, porque o problema maior é dele. Entendeu? Ele pode muito bem usar esses outros 73 cargos, chuchar lá se ele quiser, ué. De outra maneira. Então, não vou atrapalhar a administração, como o senhor mencionou, se eu estou aqui para ajudar, não vou atrapalhar. Se isso ajuda, entendeu? A gente vai estar junto, mas colocando bem claro aí que uma responsabilidade maior dele também, que está confiando no que ele está fazendo. Certo? Não estou aqui porque ele fez a minha cabeça de mudar o voto, não. Foi no entendimento de ouvindo, não só ele, mas outras pessoas, a forma que foi explicado depois. Às vezes o projeto chega aqui de uma maneira, a gente lê de uma maneira. Depois que ele é explicado, a gente entende ele. Então, eu não tenho nenhum requerimento, como eu disse. E devolvo minha palavra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador.
Bom, também gostaria de parabenizar, né, a administração pela reforma do polo esportivo, como todos já mencionou, ficou muito bom, né? Também parabenizar pelo telão na praça, pelo Wi-Fi. Parabéns aí, né, que do jeito que está sendo feito, que coisas melhores venham no decorrer aí. Sobre os projetos de lei, né, a gente vamos para a ordem do dia, então. Votação da urgência especial número 26 de 2026. Vereador Renan. Eu aprovo. Vereador Rony. De acordo, senhor presidente. Vereador Moacir. De acordo. Vereador Sargento De Ronaldo. acordo com a urgência. Vereador Manuel. De acordo. Vereador Darcy. Senhor presidente, me desculpe, eu estava A urgência especial do projeto número 26. De acordo, senhor presidente. Certo. Votação em turno único do substitutivo ao projeto de lei número 10 de 2026, com a emenda modificativa número 2 de 2026. Vereador Renan, é o projeto da transparência do Sargento Ronaldo. Eu aprovo. Vereador Rony. De acordo, senhor presidente. Vereador Moacir. Eu não entendi bem como que é. É o projeto que o Sargento Ronaldo tinha... Isso. O do portal de transparência. Emenda modificativa. E aí, depois foi colocada a emenda modificativa. Aí eu sou de acordo. De acordo? De acordo. Sargento Ronaldo? De acordo. Manuel? De acordo. Darcy? Bom, senhor presidente, eu não participei da reunião passada, né, de conhecimento de todos os colegas aí, mas conversando com o jurídico agora, eu tirei a minha atenção, fui orientado na mudança que teve, eu voto a favor do projeto. Eu fui contra o projeto, voto a favor pela emenda que fez, pela mudança que fez. Quando o senhor estava fazendo a votação aí da urgência, eu estava falando com o jurídico, onde ele explicou qual foi a emenda, então eu voto a favor. Certo, obrigado, vereador. Votação em turno único do projeto de lei número 26, que autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Vereador Renan? Sou de acordo. Vereador Rony? De acordo. Vereador Moacir? De acordo. Vereador Sargento Ronaldo? Estou de acordo, presidente, mesmo porque ele está tirando dinheiro da própria administração para a administração. É só uma readequação, então estou de acordo. Isso. Vereador... De acordo. Manuel? Vereador Darcy? De acordo, senhor presidente. Certo, o projeto foi aprovado, segue para ser sancionado. Conforme regimento interno, o veto parcial do projeto de lei número 21 de 2026 será encaminhado pelas comissões de legislação, justiça e redação final para análise. O vereador Moacir, né? O presidente é o... Isso, é o aí senhor. foi estabelecido ali que nós íamos votar aqui agora para ser liberado ou não para ser Isso, votado. Então, agora já é a parte já se vocês liberam ou não. Vai começar por mim ou por lá? Para o senhor presidente. Então, é o seguinte, então eu vou fazer só um adentro aqui, o prefeito, o doutor Lai. O seguinte, a princípio, realmente, até eu mesmo acreditei que seria inconstitucional, mas não é inconstitucional, é constitucional. A emenda é constitucional. Ela é constitucional. Entendo assim que ela é constitucional por alguns motivos. Porque ele, no caso ali, a emenda não trata diretamente da contratação de cargos, apenas manifesta a vontade daqueles que podem e devem fiscalizar conforme o entendimento em defesa do erário aqui da Câmara Municipal. Então não é inconstitucional, é quanto a comissão, né? Mas eu entendo, aí já é entendimento, viu, doutor? Eu entendo que possa ser contrário ao interesse público. Por quê? Porque nós sabemos hoje que saúde em primeiro lugar, né, e tal. E tem aqui a questão do médico do PSF. Respeito aí, até achei que muito boa a intervenção aí do vereador Renan, do Dr. Lai, da emenda, achei muito boa mesmo. Só que, no meu entendimento, ela não, apesar da emenda não ser inconstitucional, eu não posso prejudicar também o interesse público. Então, eu libero sim para votação o veto. O veto à emenda.
Vereador Moacir. Eu sou a favor do veto. Sabe por quê? Porque precisa, às vezes, de um cargo, e se não, igual saúde, como se diz, e ele é... Moacir, não, mas agora é só se vai liberar para votar. Se vai liberar. Sou a favor do veto para votar. Então, a parte do senhor vai liberar para votação. Tá liberado. Certo. Vereador Manuel? Também vou liberar também. Né? Tá certo. Então, né, votação do veto. Vereador Renan? Não contrariando a emenda proposta por esta casa, nem o argumentado por mim, eu desaprovo o veto do Executivo. Certo. Vereador Rony? De acordo. Vereador Moacir? Estou de acordo. Vereador Sargento Ronaldo? Voltando aqui a dizer, né, é o seguinte, eu sou a favor do veto, como eu disse que não é inconstitucional, mas justamente pelo mesmo motivo que eu liberei aqui, né, que é sobre o interesse público que eu entendo. Confiando, né, mais uma vez no Executivo aí, né, certo, que possa fazer o melhor aí. Então, eu sou a favor do veto. Certo. Vereador Manuel? Sou a favor também do veto. Vereador Darcy? Sou a favor, como eu mencionei aqui, as minhas justificativas, eu sou a favor. Certo. Obrigado. Leitura dos requerimentos apresentados nessa reunião. Requerimento Renan ao Executivo, a contratação de médico geriatra para atender a comunidade. Requerimento Moacir ao Executivo, a possibilidade de implantar o Wi-Fi na Praça Nossa Senhora Aparecida, Pracinha do Nonô, tendo em vista atender pedidos dos moradores próximos do local. Requerimento Ronaldo ao Executivo, informações, né, se há problemas na realização do projeto REURB, pois recebeu reclamação de demora na realização do processo. Requer informações sobre a continuidade desse projeto. Requerimento Ronaldo ao Executivo, a construção de redutor de velocidade na rua Horaida de Melo Costa, bem como a pavimentação de trecho de terra da referida rua. Vocês não aumentar aquele Wi-Fi e pegar lá em casa não, prefeito? Vocês não aumentar a potência daquele Wi-Fi e pegar lá em casa não? Eu penso o meu. Votação dos requerimentos apresentados nessa reunião. Vereador Renan? Estou de acordo. Vereador Rony? De acordo, senhor presidente. Vereador Moacir? Estou de acordo. Vereador Sargento Ronaldo? De acordo. Vereador Manuel? De acordo. Vereador Darcy? De acordo, senhor presidente. Certo, obrigado. Lembrando que quarta-feira, né, a gente tem audiência pública aqui da LDO, 7 horas da noite. Né, todos estão convidados. Convoco todos os vereadores para a primeira reunião ordinária do mês de julho, a realizar no dia 6, às 18 horas, aqui nessa casa. Fiquem todos com Deus. Declaro encerrada essa reunião. Boa noite, que Deus nos abençoe. Acompanha, não.